Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Leigos de Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como que vocês podem consertar se vocês descumpriram uma promessa que vocês fizeram para um santo e falar um pouco mais sobre devoção para vocês, sobre o que vocês podem fazer para ter uma devoção por um santo. E quais são as diferenças entre uma consagração, uma devoção e uma promessa, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, uma promessa é uma coisa que você faz para qualquer santo. Então, se você chega, sei lá, para Santo Antônio de Lisboa, você fala: ó, Santo Antônio, se o senhor interceder por isso aqui, por essa causa, eu prometo para o senhor que eu vou rezar uma quantidade X de Ave-Marias ou uma quantidade X de terços. Aí o negócio vai lá, acontece, você cumpre com a sua promessa, certo? Uma promessa não faz você automaticamente ser devoto daquele santo. Você pode muito bem fazer essa promessa para Santo Antônio de Lisboa, mas isso não faz você ser devoto ou consagrado a ele. Isso simplesmente faz com que você fez uma promessa para ele, você cumpriu com o que você queria e ele intercedeu por você. Então, é assim que funciona. Promessa, cara, você sempre vai ofertar, tipo, coisas referentes à fé católica. Você vai falar: vou rezar uma quantidade X de terços, eu vou ir na missa em tais dias. É sempre assim, cara. É sempre nesse quesito de aumentar a sua fé em Deus, certo? Agora, uma devoção. O que é uma devoção? Uma devoção é uma prática de entrega a um santo específico que uma pessoa professa através de um voto privado. Então, a pessoa ela professa para si mesma: olha, eu professo que a partir de agora eu sou devoto de tal santo. Eu sou devoto de Santa Clara, eu sou devoto de Santa Rita, eu sou devoto de São Miguel. É um voto particular que a pessoa faz para ela estar próxima daquele santo, certo? E o que é uma consagração? Uma consagração é a mesma coisa que uma devoção, com a diferença de que ela é ainda mais aprofundada. A prática que você tem que ter com aquele santo de consagração é mais forte ainda, e além disso, ela é oficial, certo? Então, a consagração geralmente acontece numa missa, chama todo mundo, eles têm um papelzinho lá escrito oficialmente: você é consagrado a este santo, né? Geralmente tem curso de formação, tem todo um período de formação até você ver se você realmente é consagrado àquele santo ou não. Eu sou consagrado à Virgem Maria. Eu fiz a minha consagração com os arautos do Evangelho e, graças a Deus, eu consegui me consagrar a ela. Eu tenho o papel tudo certinho aqui provando que eu fiz o curso e que eu sou consagrado a ela, certo? Cara, uma devoção, ela sempre vai surgir em um momento de mística católica, onde você precisa daquele santo e esse santo te atende. Então, por exemplo, tem alguma lógica você ser devoto de Santa Clara de Assis, sendo que você nunca teve uma experiência mística com Santa Clara de Assis, sendo que você nunca pediu a intercessão dela, sendo que você nunca pediu pelo socorro dela, sendo que você nunca pediu que ela te ajudasse numa situação? Tem alguma lógica? Não tem, cara. Não tem. A mesma coisa para santos específicos, para coisas específicas, né? Existem certos santos que eles têm mais especialidades em coisas específicas. Tem alguma lógica, mesma coisa, tem alguma lógica. Você tá com algum problema no seu relacionamento, e aí você vai rezar para São João Batista, ou então São Jorge, que são santos que não tem nada a ver com namoro, com casamento. Não, você vai pedir para São Valentim, você vai pedir para Santo Antônio de Lisboa, né, que são os santos mais associados com relacionamento, porque eles sabem do que você está falando. Quando você chega para São Valentim, você pede para ele interceder pelo seu namoro, ele sabe a importância daquilo, a importância que o namoro tem na vida de um católico, que um casamento tem na vida de um católico. Então, santos específicos estão relacionados a coisas específicas. Com isso, você vai perceber que se você quiser ter uma intercessão geral para todas as coisas da sua vida, você vai ter um monte de devoção, um monte, cara. Você pode ter mais de uma devoção,
tá? Você pode ter mais de uma devoção. Ou você pode ficar só com uma, não tem problema. Você é meio livre para poder ter essas práticas. Só que se você ficar com muita devoção, você vai acabar ficando muito atarefado. E com isso você vai ficar exausto, você vai ficar cansado, e você vai começar a vacilar na devoção ao santo, e você vai começar a vacilar nas suas promessas. Cara, o que você pode fazer nessa situação? Chega para o padre da sua igreja e fala: padre, eu fiz uma promessa para esse santo, não estou conseguindo cumprir, eu peço que o senhor me livre dessa promessa. Aí o padre vai lá e ele vai te livrar da promessa. Não dá para você se livrar sozinho, certo? Se você descumprir uma promessa para um santo, você está pecando mortalmente, certo? Você está cometendo um pecado mortal. Então, entendam isso e coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês nunca, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, em nenhum caso, podem deixar um santo de lado. Não podem. Se você prometeu, você tem que cumprir, correto? Algumas. Além disso, é errado você pedir por coisas materiais? Não é, cara, não é. Só que você só ficar fazendo isso também não é bom. Cara, quando as pessoas vão pedir pela intercessão de um santo, nunca é para melhorar o que já tá bom. Nunca é para ela conseguir ter uma condição uma condição melhor. Não, é sempre, é porque eu tô sendo perseguido. É porque eu preciso muito de um homem. A mulher tá gamada no homem, ela quer um homem, só quer saber desse homem, só pensa nesse homem. E ela quer que o santo interceda para ela. Aí o santo vai lá, vê que essa mulher tá neurótica, vê que ela não tem fé no catolicismo, que ela não segue a igreja católica, obviamente não vai atender ela. O que acontece? Ela vai para um terreiro de Umbanda. E lá eles atendem. E lá ela vai ver toda a bruxaria, vai ver toda a macumba e tudo mais, cara. Vai ser todo um negócio ruim, velho. Então é mais uma coisa, cara. Se você não tem fé no catolicismo, não tem como você pedir para um santo interceder por você. Se você não tem fé em Deus, cara, mano, difícil. Nunca que um santo vai atender a sua oração. Nunca. Atender a oração de um macumbeiro. Tá de sacanagem, cara? Não, não. Quando vocês veem esses santos dentro da Umbanda, eles não são santos católicos. Eles são outras coisas. Outros seres, certo? Já engajando nisso, toda hora que você se torna devoto de um santo, é bom você colocar uma imagem dele no seu oratório. Eu sou devoto de São Valentim e eu fui comprar uma imagem de São Valentim. A loja que estava vendendo era uma loja de Umbanda e ela estava vendendo por R$ 136. Eu me recusei a comprar e eu fui buscar por uma loja de artigos católicos. Eu tive que encomendar e com a encomenda o preço ficou R$ 198, quase 200, tá? Para a mesma imagem de São Valentim. Eu preferi pagar R$ 198 porque eu estava comprando numa loja católica. Meu irmão, eu não vou comprar imagem de santo em loja de macumba não, cara. Você tá maluco? Aí começa a entrar um monte de coisa ruim aqui na minha casa, começa a entrar um monte de ser errado aqui, começa a ferrar com a energia da minha casa, pô. Não, cara. Eu prefiro passar fome do que receber dinheiro de um macumbeiro, cara. Sinceramente, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre algumas histórias que eu passei na minha vida por conta dessa devoção aos santos. Eu tenho 5 devoções. Não, eu tenho 4 devoções e uma consagração. Eu sou consagrado a Nossa Senhora, oficialmente, pelos arautos do Evangelho. E eu tenho 4 devoções. Eu sou devoto de São Francisco de Assis, de São Valentim, de São Miguel Arcanjo e Santa Rita de Cássia. Essas são as minhas 4 devoções. São Valentim, eu fiz isso por causa do meu relacionamento, por causa do meu namoro. O meu namoro, eu comecei a namorar com a minha namorada quando eu tava no exército, tá? Quando eu tava no quartel. Web namoro. Então, web namoro é um negócio que é complicado de você manter. A maior parte dos web namoros terminam muito rápido. E o nosso tá indo para 2 anos. Por quê? Porque eu cheguei para São Valentim e eu falei: São Valentim, peço que o senhor interceda pelo meu namoro, por favor. Se o senhor fizer, eu vou ficar não sei quantos dias tomando banho gelado, né, me penitenciando. Eu vou rezar tantos terços. Eu vou fazer tantas orações. E o nosso relacionamento, por causa disso, já tá indo para 2 anos, cara. Já teve vários momentos aonde o nosso namoro
tá, já acabou, já tinha acabado. Por exemplo, o nosso namoro teve um dia que a gente teve uma briga feia no Réveillon. A gente teve uma briga muito feia. E com isso, ela terminou comigo, ela me bloqueou, a gente terminou. Uma hora depois a gente voltou. Uma hora depois a gente voltou. Ou então, teve um outro dia, onde a gente teve uma outra briga, né? Esse foi mais recente, e foi uma briga um pouco mais pesada, foi um pouco mais detalhada, e aí a gente acabou terminando de novo. Um dia depois a gente voltou, de novo. Um dia depois a gente voltou. Outra, outra situação. A gente estava numa outra situação, onde a gente tinha brigado de novo. A gente estava com ares de término, né? A gente estava com ares de terminar o nosso namoro. Só que, de novo, a gente se reatou. E por que isso está acontecendo? Por que a gente parece que está grudado um no outro? Porque a intercessão de São Valentim, ela é tão pesada, é uma intercessão tão forte para os namorados, que a gente está grudado um no outro. Simples assim. É por isso que vocês têm que ter cuidado com o que vocês pedem, tá? Porque pode acontecer de você chegar para um santo e você falar: por favor, eu peço que o senhor interceda para que eu nunca me separe de tal garota. Aí a garota é horrível, é tóxica, te bate, te agride. Ou o menino, né? Ou o menino não tá nem aí para você e vocês vão continuar juntos porque você pediu por isso para um santo, cara. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então vocês têm que ter discernimento, tá? Eu tenho discernimento. Eu falo que eu quero ficar com a minha namorada para sempre. E é por isso que eu fiz essas orações para São Valentim. Outra situação que teve aconteceu na época que eu estava no exército. Para quem não sabe, eu servi o exército brasileiro. Quando você vai servir o exército brasileiro como recruta, você tem todo um período de treinamento aonde eles vão ver o seu porte físico, a sua situação mental, a sua situação financeira, a sua situação médica, vão ver se você está apto para servir. E aí eu tinha passado por todos os testes, todos. O único que faltava era o teste de marcha, onde eu, junto com o pelotão, ia marchar. O que aconteceu? Um dia antes da gente fazer esse teste, eu torci o pé. Um dia antes eu torci o pé. Meu irmão, era eu colocar o pé no chão, começava a doer pra caramba, mano. Doer pra caramba, doer pra caramba. Eu tava andando mancando, de tanto que tava doendo o meu pé. Aí o que eu fiz? Eu fui aqui no meu oratório, me ajoelhei e eu pedi: Santa Virgem Maria, por favor, peço que a senhora cure, que a senhora peça para Deus curar o meu pé. Eu terminei de rezar o terço, o meu pé não foi curado, não foi curado. E aí no dia seguinte eu tava todo apreensivo, eu tava com medo, porque eu tava com medo deles não me aceitarem por causa da minha situação. Eu tava andando mancando, cara, de tanto que tava doendo o meu pé. Até que apareceu lá na frente do quartel, tinha um monte de recruta, um monte de conscrito. Aí tava uma fila enorme de conscrito. E um soldado lá na frente, ele pediu pra dividir a fila em duas, porque tava muito grande. Quando ele pediu pra dividir a fila, tive que parar a gravação aqui. Mas enfim, o soldado pediu pra dividir a fila em duas filas. E aí, todos os conscritos que estavam lá, eles começaram a se ajudar. Então eles começaram a falar: ó, alguém aqui precisa de protetor solar, porque lá no quartel faz muito sol, é muito calor lá dentro. Então o pessoal se queimava. Alguém precisa de protetor solar? Alguém aqui precisa de sinal de internet? Alguém precisa de comida? Alguém precisa de água? O pessoal tava se ajudando. O pessoal era muito unido nessa época de conscritado. E aí, do nada, eu tava parado lá, eu tava apreensivo. E aí, no cara que tava na fila do meu lado, é sério, o cara que tava na fila do meu lado, lembrando que era uma fila enorme, do nada, ele me aparece com um Dorflex. Falando: alguém aqui precisa de Dorflex? Aí o que aconteceu? Ele deu o Dorflex na minha mão, eu tomei o remédio, consegui marchar de boa. Não senti nada no pé, nada. Consegui marchar sem problema nenhum. Ou seja, o que aconteceu? Deus atendeu o meu pedido. A Santa Virgem Maria atendeu o meu pedido. E o meu pé foi curado. Eu consegui entrar no exército. Então assim, cara, quando você pede uma coisa para um santo, você tem que ter paciência. Mesmo que você tenha a melhor das intenções, você tem que ter paciência, cara.
O pessoal acha que o negócio vai se cumprir, é, tipo assim, é que nem miojo, sabe? Acho que o negócio vai ficar pronto em 30 minutos. Pode acontecer? Pode. Mas na maior parte das vezes vai demorar um pouco, cara. Na maior parte das vezes vai demorar, certo? Com Santa Rita de Cássia, eu tenho mais uma devoção com relação ao meu trabalho, né? Porque, cara, eu já fiz tanta porcaria no meu trabalho, velho, tanta meleca, tanto problema que eu já dei pra minha equipe, que eu já fiquei muito perto de ser demitido. Mas graças à intercessão dela, não aconteceu nada comigo. Eu continuo meu trabalho até hoje e, se Deus quiser, eu vou ser promovido. Até o meu contrato acabar, eu vou ser promovido. São Miguel, cara, é mais uma devoção que eu tenho com relação a pecados, né? Eu já tive curas espirituais bem fortes. Eu terminei a Quaresma de São Miguel atualmente e assim ele é um santo que funciona muito bem com curas espirituais, certo? E com luta ao pecado. Se eu não me engano, São Rafael é o santo que segura o peixe. Eu acho que São Rafael ele também ajuda em curas espirituais, mas eu tive mais essa sensação com São Miguel. Além disso, São Francisco de Assis é mais por uma questão da minha devoção ao franciscanismo como um todo, certo? Então, é isso. Esses são os santos que eu sou devoto. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem usar os comentários para isso. Eu leio todos os comentários. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Eu agradeço de coração. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.